Eu quero começar aqui a minha fala, senador Paulo Rocha, fazendo um registro sobre um evento que considero da maior importância, que é a Conferência Nacional Popular de Educação, a chamada CONAP, convocada para o período de 24 a 26 de maio na cidade de Belo Horizonte. E, nesse exato momento, estão sendo realizadas em todo o país as etapas estaduais da CONAP, a Conferência Nacional Popular de Educação, que, por sua vez, essas etapas estaduais foram precedidas de etapas intermunicipais e também de etapas livres, com o objetivo de mobilizar milhares de trabalhadores em educação, gestores, pesquisadores, estudantes, pais e mães de estudantes, em torno de uma causa fundamental para o desenvolvimento de qualquer nação que se pretenda inclusiva, generosa, justa, que é a causa da educação, que é a luta em defesa da educação pública. A CONAP, nesse exato momento, ela está sendo coordenada e é promovida pelo Fórum Nacional Popular de Educação. O que é que vem a ser o Fórum? O Fórum é um instrumento muito importante de mobilização e formulação, constituído por entidades históricas do campo educacional, que se viram obrigadas a deixar seus assentos no Fórum Nacional de Educação Oficial, depois que o MEC interviu de forma autoritária no fórum, alterando desde sua composição e, consequentemente, sequestrando suas prerrogativas. E sequestrou aquilo que o Fórum Nacional de Educação tinha de mais valioso, que era exatamente o quê? Fazer a interlocução com a sociedade. E o que foi que o ministro Mendonça Filho, ministro golpista, desse governo golpista que aí está, fez à época, através de decreto, de portaria. Ele simplesmente alterou a composição do Fórum Nacional de Educação. A partir daquele momento, queria o quê? Queria um fórum tutelado. E aí não tem sentido um fórum tutelado. O fórum tem que ter independência, tem que ter autonomia, para que ele possa exatamente, repito, realizar aquilo que é de mais valioso, que é o debate com a sociedade. Então, veja bem, no último dia 12 agora de abril, dentro dessa etapa das conferências estaduais de educação, precedida das conferências intermunicipais e livres, agora no último dia 12 de abril foi realizada a Conferência Estadual Popular de Educação lá do meu querido Rio Grande do Norte. Estive lá. A CONAP do Rio Grande do Norte foi realizada lá no auditório da reitoria, contou com a presença da nossa reitora, a professora Ângela, dos demais representantes das nossas instituições de ensino superior, o ERN, a UFESA, o IFRN, a coordenação da professora Márcia Gugel, e contou principalmente, com os professores, estudantes, com os trabalhadores em educação, da educação pública lá do meu Rio Grande do Norte. Quero aqui, portanto, dizer do orgulho que tive de participar ainda da CONAP lá no meu Rio Grande do Norte e quero aqui testemunhar com muita alegria a expressiva participação da Conferência Estadual de Educação lá do Rio Grande do Norte. Por quê? Porque o que eu vi lá foi uma participação muito ativa dos principais sujeitos do processo educacional, sejam os estudantes, os professores, os trabalhadores de educação, gestores, especialistas, pesquisadores em geral. Estavam lá, tanto, repito, os professores, estudantes, pesquisadores, gestores da educação básica, bem como também da educação superior. Juntos, todos e todas debatendo como enfrentar os desafios que estão colocados, principalmente no que diz respeito ao cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, com destaque principalmente para os retrocessos
que nós estamos vivendo, com reflexos violentos no campo da educação, como, por exemplo, a emenda constitucional número 95 de 2016, que congelou os gastos nas áreas sociais pelos próximos 20 anos, que tirou o piso mínimo destinado à área da educação por igual período, 20 anos também. Dentre esses retrocessos que lá discutíamos na Conferência Estadual Popular de Educação, lá no Rio Grande do Norte, no dia 12 de abril, também o destaque para a chamada reforma autoritária do ensino médio. E no rol de todos esses retrocessos, senador Paulo Rocha, destaca aqui, por exemplo, uma recente notícia que saiu na imprensa, quando disse que está em debate no Conselho Nacional de Educação uma proposta, pasmem os senhores e senhoras, para permitir que até 40% do chamado ensino médio seja ofertado à distância. E o então ministro, quando abordado sobre essa proposta lá, que um conselheiro apresentou lá no Conselho Nacional de Educação, disse que não sabia de nada. Ora, se o próprio MEC tem representantes lá no Conselho Nacional de Educação, e ele se limitou a dizer que não sabia de nada. Na verdade, essa proposta, repito, de permitir que até 40% do ensino médio seja ofertado à distância, ela vem na esteira exatamente dessa reforma autoritária do ensino médio. Autoritária porque foi de cima para baixo. Autoritária porque foi via medida provisória. Autoritária porque não dialogou com os estudantes e os professores pelo país afora. Autoritária e enganosa porque está oferecendo, está fazendo uma propaganda, dizendo aos estudantes que eles vão ter direito aos 5 itinerários formativos, etc., quando, na realidade, não é isso que está acontecendo, dado a precariedade e a realidade do ensino médio pelo país afora. Né? Então, essa proposta, inclusive, de 40% do ensino médio, repito, ser ofertado através do chamado ensino à distância, vem na esteira dessa reforma autoritária do chamado ensino médio, inclusive contradizendo a própria Política Nacional de Fomento à Educação em Tempo Integral, aquele programa Amostra Grátis que o governo instituiu, de educação em tempo integral no nosso país, dado que o número de escolas a fazer parte desse programa é diminuto. E veja bem, como é que alguém defende a educação em tempo integral e, de repente, né, vai dialogar com uma proposta como essa de 40% do ensino médio ser ofertado à distância? Isso é de uma incongruência sem tamanho. Mas essa proposta é tão absurda, mas tão absurda mesmo, que, felizmente, depois de muita pressão e da reação negativa que houve por parte das entidades estudantis, por parte das entidades representativas dos trabalhadores da educação, das entidades da luta em defesa da educação no campo da academia, o próprio MEC ficou com vergonha e disse que, enfim, que não concordava com essa proposta. Mas é importante a gente ficar de olho. Mas eu trago aqui um outro retrocesso, senador Paulo Rocha, no campo da educação, em decorrência desses tempos de governo ilegítimo que a gente está vivendo, que é exatamente a descontinuidade do PAFO. O que é o PAFO? É o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica. Vou repetir, PAFO é o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica. Um programa extremamente vitorioso, que já formou cerca de mais de 60 mil professores e professoras das redes públicas de educação básica, assegurando formação adequada para a área, né, em que exatamente lecionam. Esse programa foi iniciado no governo do presidente Lula, repito, exitoso, programa que dialoga com
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional dialoga com as metas 17 e 18 do Plano Nacional de Educação, que fala lá que nós temos que avançar, não só no sentido de erradicar de vez a questão do professor leigo, ou seja, nós temos que ter como meta não ter nenhum professor e professora do nosso país sem ter, no mínimo, o diploma de nível superior. Graças a Deus, avançamos muito em decorrência dessas políticas que nós adotamos nos governos do PT, avançamos muito na questão da formação inicial do magistério brasileiro. Mas ainda temos um número pequeno, porém ainda temos no Brasil professores e professoras que não tiveram oportunidade de fazer o seu curso de nível superior. Daí a importância do PAFOR, a continuidade do PAFOR. Mas o PAFOR não é só a formação inicial, é a formação continuada. O PAFOR cuida de um outro grande desafio, senador Paulo Rocha, que é a formação adequada para a área em que o professor leciona, uma vez que nós temos uma grande lacuna aí. Nós ainda temos um grande número de professores que estão nas salas de aula das redes públicas de educação básica pelo país afora, mas que não têm a formação adequada para aquela disciplina que ele leciona. E o PAFOR tem esse foco. Por isso que quero aqui dizer da nossa indignação diante de mais esse retrocesso do governo ilegítimo, que foi simplesmente ter suspendido o PAFOR, sem nenhuma justificativa, absolutamente nenhuma. Por isso que quero aqui, inclusive, aproveitar para fazer um registro que amanhã, na Comissão de Educação, fruto de um requerimento de nossa autoria, nós estaremos realizando uma audiência pública. Vamos contar com a participação amanhã de representantes das entidades representativas dos professores, dos estudantes, esperamos que o MEC aqui venha também, a CAPES e outras instituições que nós estamos convidando. E amanhã, às 10h30, na Comissão de Educação, queremos discutir o PAFOR. É a segunda audiência que nós vamos realizar. A primeira foi de autoria da senadora Marta Suplicy e agora de nossa autoria. Vai estar aqui conosco exatamente a coordenadora do Movimento Nacional em defesa do PAFOR. E amanhã nós vamos sair daqui, já conversamos com a presidente da Comissão de Educação, com um documento muito claro no sentido de exigir do MEC o respeito. Respeito, isso não é um programa qualquer. Volto a dizer, isso é um programa fundamental. Diz respeito à luta pela melhoria da qualidade do ensino. Por quê? Porque trata-se de um programa voltado para a formação inicial e continuada do Rio Grande do Norte. Então, senhor presidente, voltando ainda à carta aprovada pela Conferência Nacional Popular de Educação no Rio Grande do Norte, quero aqui destacar, lá na carta que foi aprovada, ao final da Conferência Nacional de Educação lá no Rio Grande do Norte, quero destacar aqui o seguinte, seguintes trechos. Primeiro, a defesa da educação como direito de todos e dever do Estado, duramente conquistado na Constituição Federal de 88, de natureza pública, gratuita, laica, democrática, emancipatória, inclusive de qualidade socialmente referenciada. Os participantes também, lá na CONAP Rio Grande do Norte, aprovaram uma moção de repúdio a um projeto em tramitação na Assembleia Legislativa lá do Rio Grande do Norte, que busca censurar a liberdade de ensino e de aprendizagem ao banir dos currículos da educação básica conteúdos que fomentam a reflexão crítica e transformadora. Através desta moção, em boa hora apresentada na Conferência Estadual de Educação lá no Rio Grande do Norte, reivindica-se, exige-se, cobra-se a retirada imediata de pauta desse projeto de lei que institui o chamado programa Escola Sem Partido, quando, na verdade, trata-se exatamente da chamada lei da mordaça. Isso é inaceitável de insistirem numa aberração dessa,
escola sem partido, na verdade é lei da mordaça. Aberração por quê? Porque querer calar a voz do professor, inclusive atentando contra a própria LDB, contra a própria Constituição, que reza lá a liberdade de cátedra, de ensinar, de aprender. A escola, mais do que qualquer outro lugar, deve ser exatamente o espaço ideal para que tenhamos o debate de ideias de forma plural. Afinal de contas, é lá na escola, junto com a família, que nós vamos tratar, né, de contribuir para a formação da cidadania do nosso povo, não abrindo mão da consciência crítica. E a consciência crítica se faz, repito, através do debate com pluralidade e com respeito. Então, quero aqui me somar, repito, a essa moção que saiu na Conferência Estadual de Educação lá do Rio Grande do Norte, no sentido de cobrar a retirada imediata de pauta lá da Assembleia Legislativa desse projeto de lei que quer instituir o chamado Programa Escola Sem Partido, quando não passa, na verdade, é da chamada Lei da Mordaça. Todo esse processo de mobilização e de formulação, senhor presidente, vai culminar na Conferência Nacional Popular de Educação, a ser realizada, como já mencionei aqui, entre os dias 24 e 26 de maio, em Belo Horizonte. Eu não tenho nenhuma dúvida que a etapa nacional da CONAP, a se realizar em Belo Horizonte no período de 24 a 26 de maio, vai representar um marco, vai representar um divisor de águas, num que diz respeito à luta em defesa da educação pública. Sobretudo, né, levando em consideração esses tempos que nós estamos vivendo, de ataque à democracia, com tantos reflexos no campo da educação em matéria de retrocessos. É o Plano Nacional de Educação que está sendo simplesmente jogado na lata do lixo. São políticas e mais políticas importantes, programas importantes voltados para a inclusão social no campo da educação, que estão sendo extintos ou em fase exatamente de desmonte, como é inclusive o próprio PAFOR. Então, não tenho nenhuma dúvida que a CONAP, a Conferência Nacional Popular de Educação, a ser realizada no período de 24 a 26 de maio em Belo Horizonte, vai ser um marco, um divisor de águas no que diz respeito à luta em defesa da educação pública. Serão 3 dias onde Belo Horizonte será a capital da educação, reunindo estudantes, trabalhadores da educação, pesquisadores, gestores, pais e mães de estudantes de todos os recantos do país. E não tenho dúvida que esses 3 dias ficarão para sempre marcados na história, na trajetória de todos aqueles e aquelas que têm compromisso histórico com a luta em defesa do ensino público, com a luta em defesa da educação pública. Senhor presidente, quero aqui também rapidamente, pediria mais um pouco de tempo aí, senador Paulo Rocha, que eu queria aqui agora falar do dia 23 de abril, que é hoje, senador Paulo Rocha, onde a gente celebra o Dia Mundial do Livro. E a melhor forma de celebrarmos este dia é dizendo aqui da nossa expectativa, da nossa expectativa de que a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, aprove amanhã o projeto de lei 7.752 de 2017, de minha autoria, que institui a Política Nacional da Leitura e da Escrita. Esse projeto, senador Paulo Rocha, já foi aprovado aqui no Senado, nas comissões, por onde passou por unanimidade. Na Câmara, onde ele se encontra, ele já foi aprovado por unanimidade em 2 comissões e amanhã será exatamente apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça em caráter terminativo. A minha querida deputada Maria do Rosário é a relatora na CCJ,
fez um brilhante relatório, reforçando exatamente a importância da aprovação dessa matéria. Rosário, que integra a Frente Parlamentar em Defesa do Livro, da Leitura, da Biblioteca, que eu coordeno aqui nessa casa, dizer o seguinte, que, veja bem, é muito importante a gente falar de iniciativas voltadas para promover o livro, a leitura e a biblioteca, considerando que nós estamos num país que precisa construir 130 mil bibliotecas até 2020. Aliás, para cumprir, inclusive, a Lei 12.244, aprovada pelo Congresso Nacional, que estabelece a existência de pelo menos um livro por aluno em cada instituição de ensino, tanto na rede pública como na rede privada. É importante, senador Paulo Rocha, falar, sim, de políticas, de ações voltadas para o livro, para a biblioteca, num país que só tem 3.100 livrarias, onde a maioria dessas livrarias estão concentradas exatamente na chamada região Sudeste e Sul. Então, esse projeto de lei, repito, 7.752 de 2017, de minha autoria, ele foi fruto, na verdade, de um amplo diálogo com todos os setores envolvidos, toda uma militância coletiva enraizada nos mais diferentes territórios do país, em defesa dos benefícios civilizados, coletivos e individuais, associados à leitura, à escrita, à literatura, ao livro e às bibliotecas. Quero aqui dizer que a aprovação desse projeto de lei será um marco no país. Por quê? Porque será a primeira vez que o Estado brasileiro vai dispor de um marco institucional através de uma política de Estado, portanto, uma política permanente para fomentar a leitura e a escrita como uma estratégia fundamental para a gente fortalecer a nossa luta em prol da biblioteca, da leitura, da escrita e da literatura. Eu reputo, senador Paulo Rocha, esse projeto como um dos mais importantes. E a alegria que eu tenho, né, inclusive na condição de professora que sou, de ter tido a oportunidade de apresentar esse projeto de lei, que está às vésperas, se Deus quiser, de se transformar a lei, uma vez que ele será apreciado amanhã na Câmara dos Deputados em caráter terminativo. Eu acho que, mais do que nunca, nesses tempos que nós estamos vivendo, meu Deus, de retrocessos, de estado de exceção, de estaca a democracia, nesses tempos em que floresce o ódio, o crescimento da intolerância, né, enfim, o preconceito, mais do que nunca, nós precisamos falar de livro, falar de leitura, falar de biblioteca. E é disso que se trata exatamente o nosso projeto de lei, que vai ser apreciado amanhã na CCJ. Quero conclamar aqui a todos e todas os militantes, os defensores do livro e da leitura, para que acompanhemos amanhã a reunião na CCJ e possamos, amanhã, com a aprovação do relatório da deputada Maria do Rosário, finalmente celebrar o Dia Mundial do Livro com essa grande conquista, que é o Congresso Nacional, aprovando esse projeto de lei e dando exatamente ao povo brasileiro esse marco institucional que será o Estado brasileiro ter pela primeira vez uma política de Estado permanente voltada para fomentar as ações e os programas em prol do livro, da leitura e da biblioteca. Senador Paulo Rocha, só mais um minutinho.
que eu quero aqui agora falar de um outro assunto que diz respeito ao meu estado, ao estado de Vossa Excelência também. Agora eu vou falar de pescador, né? De pescadores. É o seguinte, senador Paulo Rocha, na última quarta-feira, nós aprovamos aqui... Só para explicar aos nossos visitantes, que as segundas-feiras à tarde são sessão de debates, né? Então, tem uma lista prévia que os senadores se inscrevem para trazer os assuntos da conjuntura, do seu estado, uma sessão de debates. Por isso, nós estamos assistindo aqui a senadora Fátima Bezerra, que ela é do PT do Rio Grande do Norte. Sou professora. Mas, enfim, como eu ia dizendo, sejam bem-vindos, né? Mas, como eu ia colocando, quarta-feira da semana passada, em boa hora, o senador Cássio Lima apresentou um projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos de uma portaria interministerial que simplesmente proibia o chamado pagamento do seguro-defeso dos pescadores e pescadoras, notadamente os pescadores artesanais da região Nordeste, parte também lá da região do senador Paulo Rocha. Essa portaria interministerial é de uma crueldade sem tamanho. Na verdade, não passa, é de uma manobra, né, criminosa do governo que aí está, para tirar o pão da boca de milhares de famílias dos pescadores artesanais, quando, repito, através dessa portaria, eles proíbem, interdita o pagamento do chamado seguro-defeso. Inclusive, também com consequências graves para o meio ambiente, a portaria do governo. E, pasmem, senhores, é interministerial a portaria, porque não foi assinada só pela agricultura, foi assinada também pelo meio ambiente. O fato é que, quarta-feira, finalmente, com o Senado aqui da República, por unanimidade, aprovou esse projeto de decreto legislativo, sustando, né, repito, mas esse ato criminoso do governo federal, desta vez atingindo os pescadores artesanais. O projeto vai agora exatamente para a Câmara dos Deputados, por isso que eu quero aqui nesse momento, senador Paulo Rocha, lembrar que, na verdade, nós estamos tratando, ao falar dessa matéria, nós estamos aqui nos reportando a mais de 500 mil pescadores no Brasil e suas famílias. Por isso que quero aqui agora, nesse momento, dizer da necessidade imperiosa da Câmara dos Deputados, né, aprovar o projeto de decreto legislativo e o governo sancionar. E aqui destaca a necessidade da mobilização que precisa haver, que precisa continuar. Porque eu espero que o presidente da Câmara, o senhor Rodrigo Maia, dos Democratas, não faça com o projeto de decreto legislativo aprovado, quarta-feira aqui, que susta o impedimento do pagamento do seguro-indefeso dos pescadores do Brasil e do nosso Nordeste. Eu espero que ele não faça o que ele fez com o projeto de decreto legislativo, igualmente aprovado pelo Senado, que tem por objetivo sustar aquela outra imoralidade que foi a ANAC permitir que as empresas de aviação aérea passem a cobrar, né, pelo despacho das malas nos aviões. O deputado Rodrigo Maia simplesmente sentou em cima daquele decreto e até hoje, eu espero que ele não faça o mesmo com relação ao decreto legislativo, repito, que foi aprovado no Senado Federal e que vem, né, para impedir essa injustiça, esse brutal ato de violência do governo ilegítimo que está aí, que é impedir o pagamento do seguro-defeso para milhares de famílias, de pescadores de todo o Brasil e do nosso querido Rio Grande do Norte, né? Eu quero aqui acrescentar,
senador Paulo Rocha, quando a gente fala do seguro defeso, nós estamos falando de algo que existe há 26 anos. E veio exatamente para quê? Para auxiliar financeiramente o pescador que está sendo proibido de trabalhar. Por isso que é o seguro defeso. E o que foi que esse governo ilegítimo fez? Editou essa maldita portaria ministerial de forma sorrateira, no intuito exatamente de deixar de pagar o benefício nos casos em que, abre aspas, houver disponibilidade de alternativas de pesca nos municípios alcançados pelos períodos de defeso, fecha aspas. Senadora Fátima, sim, queria informar uma curiosidade em relação ao seguro-defesa dos pescadores, que tem aí de novo a atuação da bancada do Partido dos Trabalhadores. Eu cheguei aqui em 1991 como deputado e foi exatamente no período que nós estávamos regulamentando a Constituição, que tinha sido aprovada em 88. E uma desta regulamentação era o seguro-desemprego, que tinha como relator o então deputado José Serra. Foi a bancada do PT, e eu fui um deles, deputado Paulo Rocha, deputado Adão Preto, deputada Luci Sosnak, e um deputado que era pescador, chamado Wilson Branco, do PMDB do Rio Grande do Sul, que nós fizemos uma emenda à regulamentação do seguro-desemprego para criar o seguro-defeso, que tinha exatamente esta ideia. Perfeito. de que no período de defesa, para proteger a reprodução e o aumento dos cardumes, exato, o pescador teria uma contribuição, que seria, digamos assim, uma espécie de desemprego temporário, que seria esta obrigação, não só biológica, mas ambiental e da reprodução dos cardumes. Foi aí que foi assegurado o seguro-defeso. Portanto, ele tem este condão, como já explicou a Vossa Excelência, no sentido de não só proteger os pescadores, no sentido dele estar com a capacidade de trabalho impedido por causa da procriação e do aumento dos cardumes nas regiões que depende o desenvolvimento não só humano, econômico, da questão da pesca, etc. Então, é um projeto de fundamental importância que assegura a dignidade do pescador, mas, ao mesmo tempo, assegura a continuidade de um setor econômico muito importante para o nosso país, que é o pescado. Com certeza, senador Paulo Rocha. Eu fico muito feliz de Vossa Excelência acrescentar aqui ao meu pronunciamento esse depoimento, demonstrando aqui mais uma vez, a tradição, a história, o DNA do nosso partido, um DNA sempre voltado para a luta em defesa dos mais humildes, para a luta em defesa exatamente dos trabalhadores e trabalhadoras, porque é disso que se trata exatamente essa matéria, senador Paulo Rocha. Veja bem, só os tempos de ataque à democracia, de governo ilegítimo, governo sem voto, só os tempos de emenda 95, que corta os gastos nas áreas sociais, só nesses tempos de golpes e mais golpes, retrocessos e mais retrocessos, explicam, repito, um ato insano como esse, um ato criminoso como esse. O governo do senhor Michel Temer, repito, numa medida sorrateira, simplesmente publica uma portaria interministerial, de um lado prejudicando o meio ambiente e, de outro lado, tirando o pão da boca de milhares de famílias de pescadores artesanais pelo Brasil e pelo nosso Nordeste. No meu estado, são 27 mil pescadores, 27 mil, que, a exemplo dos demais pescadores artesanais do país afora, estão proibidos de receber o seguro-defeso por conta dessa maldita portaria interministerial. Por isso que concluo dizendo que agora vamos ficar acompanhando. O Senado aprovou
o projeto de decreto legislativo, portanto, sustando os efeitos dessa portaria. E agora o projeto está na Câmara. Vamos ficar vigilantes, a Federação dos Pescadores a nível nacional, as federações estaduais, as colônias de pescadores, os olhos agora têm que se voltar lá para a Câmara, para que as bancadas federais lá da Câmara respaldem o que foi aprovado aqui no Senado Federal, portanto, votando favoravelmente ao projeto de decreto legislativo e, com isso, sustar essa proibição injustificável que é dos pescadores ter o direito ao seu chamado seguro-defesa. E concluo mesmo, senador Paim, chamando aqui mais atenção, que é preciso que estejamos mobilizados, as colônias de pescadores, as federações, os sindicatos. Sabe por quê? Porque o Rodrigo Maia, que é do Democratas, até hoje sentou em cima de um projeto de decreto legislativo de autoria até do senador Humberto Costa, aprovado por unanimidade nessa casa, para assustar aquela sem-vergonhice que foi o governo federal, através da ANAC, ter permitido o uso de cobranças de bagagens nos aviões. Diziam, inclusive, o que naquela época? Que com isso ia ampliar o número de voos, as passagens iam baratear e etc. Nada disso aconteceu. O projeto está lá, arquivado até hoje. Portanto, que fiquemos de olho para que não aconteça o mesmo com o projeto de decreto legislativo que vem fazer justiça e trazer dignidade aos pescadores artesanais de todo o Brasil, no sentido de sustar os efeitos dessa portaria interministerial e os pescadores terem direito ao pagamento do seguro-defesa.